Olá pessoal, mais uma vez, professor Otávio Castellani aqui para mais uma aulinha de física, agora um pouquinho de matemática, que é a decomposição de vetores. Mas antes de mais nada, não esqueça de dar aquela curtida, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar, porque isso vai ajudar muito a continuar esse projeto. Ok pessoal, então decomposição de vetores, sempre no Enem, sempre vai ter uma questãozinha que você vai ter que decompor vetor. Então não tem jeito, você tem que saber isso. Agora, eu vou fazer a demonstração aqui de como você chega nos valores dos módulos das componentes do vetor que você decompôs. Mas se você já quiser ver um macetezinho, porque existe um macete que você não vai ficar fazendo essa conta toda hora. Existe um macetezinho em que você já sabe como que você vai decompor no eixo X e como você vai decompor no eixo Y. Se você quiser, tá aí, ó. Pode ir lá na frente, já está aqui o valor do timecode, para você já saber exatamente. Se você já tem esse conhecimento aqui, que eu vou falar agora, vai lá direto para o macete, que já está aqui embaixo indicado. Bom, então o que é decomposição de vetores? Você tem um vetor e você tem ele colocado exatamente no eixo XY. Na verdade, é a base para você fazer a decomposição de vetores. Então tá aí o eixo XY, tem um vetor A, e por conveniência eu coloquei um ângulo alfa formando com o eixo X. Poderia também ter utilizado um ângulo aqui, ó, um ângulo beta, por exemplo. Não tem problema nenhum, tá? Mas vamos fazer com ângulo alfa, que depois é análogo fazer com ângulo beta. Isso é uma questão de opção, senhores. Bom, então tá aqui o eixo XY, o vetor A, e eu vou decompor o vetor. O que é decompor o vetor? É encontrar as componentes do vetor, ou também as projeções. Também pode ser, eu posso entender as componentes como projeções do vetor, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então a ideia é eu projetar aqui, é como se eu tivesse um sol aqui, imagina, como se eu tivesse um solzinho aqui, ó, e esse vetor fosse fazer sombra aqui no eixo X. E aí você tem uma projeção desse vetor. Da mesma maneira, se eu colocar o sol do outro lado aqui, né? O sol, a luz ia bater aqui e a sombra ia ficar projetada aqui no eixo Y. Então a ideia é essa. Então vamos fazer essas projeções. Como que a gente faz essas projeções? Então vamos lá. Então eu faço uma primeira projeção, que você, na verdade, você tem um novo vetor, que é o vetor AX. Ou seja, quem é esse AX? É a decomposição ou é a projeção do vetor A no eixo X. E vou fazer agora a mesma coisa para o eixo Y. Então eu tenho aí a projeção do vetor A no eixo Y. Então eu tenho os vetores AX e a Y. E aí qual é a ideia, gente? Só observa que isso daqui, ó, são triângulos formados, são triângulos retângulos, né? Então só observa que qual é o meu objetivo? É calcular o módulo de AX e o módulo de AY, ou uma expressão para que eu possa calcular eles em função do módulo do vetor A, que de repente pode ser me dado, e do ângulo, seja o alfa ou beta, aquele que eu tinha desenhado aqui antes. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo relacionado a alfa. Depois a gente faz, é uma coisa análoga a você trabalhar para um outro ângulo. Então o que eu vou fazer é o seguinte: observa esse triângulo que eu vou traçar aqui, e a gente vai partir para análise através desse triângulo. Tá aí o triângulo. Esse triângulo em verde, né? Você vê que eu peguei ele aqui, identifiquei ele como um triângulo e transportei ele para cá, para eu analisar melhor ele. Então nota que o ângulo aqui desse triângulo é alfa, né? É o mesmo alfa que está aqui. E o que eu vejo? Claro, se é triângulo retângulo, eu vejo dois catetos e uma hipotenusa. E nota que esse cateto aqui, na verdade, quem é? É o módulo, é o tamanho do vetor AX, né? Porque lembra que módulo é o tamanho do vetor. Então eu posso associar o tamanho desse cateto ao módulo do vetor AX. Nota que eu não estou colocando mais a setinha aqui, né? Porque eu já estou associando ao valor numérico, ao módulo. Da mesma maneira, se eu pegar esse outro cateto aqui, ó, o que é esse outro cateto? Observa que é o módulo, é o tamanho do vetor AY, né? Você vê, esse tamanho é igual a esse. Então eu posso dizer que aqui vale AY. E, de certa forma, a hipotenusa, quem é? É o próprio vetor A, que é o módulo do vetor A. E em cima desse desenho, eu vou encontrar expressões, tanto para achar AX quanto para Y.
E que expressões eu vou usar? Eu vou usar aquelas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Né? Qual é a primeira relação que eu posso ter? Seno, por exemplo. Seno do ângulo, seno do alfa, no caso. Né? O que é seno? Lembra, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, o alfa está aqui. Quem é o cateto oposto? É o AY. Né? Então, seno de alfa vai ser o quê? AY sobre a hipotenusa, que é A. Que equação eu posso tirar daqui? Eu posso, ó, se o A passa multiplicando, eu posso ver que o AY pode ser escrito como A vezes o seno de alfa. Ok, se eu tirei o seno, eu posso também tirar o cosseno. Então, ó, cosseno do ângulo do alfa, quem é cosseno do ângulo num triângulo retângulo? Cateto adjacente, que no caso é o AX, o adjacente é o que está tocando, né? Então, é o AX sobre hipotenusa, que é o A. Da mesma maneira, passo o A multiplicando, eu vou ter então que o AX pode ser escrito como A cosseno de alfa. Então, nota que eu encontrei como achar os valores de AX e AY, ou seja, das decomposições do vetor A, em função do próprio módulo do vetor A e do ângulo alfa. E aí, pessoal, se você fizer depois, faz como exercício, a mesma coisa para um ângulo beta, por exemplo, ó, se eu botar um ângulo beta aqui, o que acontece? Você vai fazer a mesma história, gente. Só que o triângulo que você vai pegar é esse cara aqui, ó. Né? É esse triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo. Né? Só que agora você vai fazer a mesma coisa com beta. Aí você vai fazer seno de beta, cosseno de beta. E aí o que você vai descobrir lá? Então faz como exercício. Quando você fizer com um triângulo que usa o ângulo beta, você vai encontrar a seguinte relação. Você vai encontrar que seno de beta, então faz como exercício. Então você tem que encontrar que seno de beta vai ser o quê? AX sobre A. Isso quando você fizer com ângulo beta. E aí, consequentemente, você vai encontrar que o AX vai ser A, né? Só passar multiplicando A, seno de beta. E aí, quando você fizer agora o cosseno beta, você vai encontrar AY sobre A. E aí, se você encontrar o AY, só o A passa multiplicando, vai ser A cosseno beta. E aí você tem as expressões para os módulos das decomposições dos vetores, tanto usando o ângulo alfa quanto usando o ângulo beta. E aí, pessoal, claro que você não vai ficar fazendo isso toda hora, né? Mas observa uma coisa interessante, gente. E agora é um macetezinho para você não ficar perdendo tempo. Claro que você não vai ficar fazendo essa conta toda, né? O que você vai fazer? Observa que tanto a x quanto a y, tanto eu usando o ângulo alfa quanto usando o ângulo beta, nota que as expressões são muito parecidas, né? Sempre vai ser, ó, o módulo do vetor A, no caso o módulo do vetor que você está trabalhando, né? Sempre, ó, a fórmula está sendo sempre a mesma, vezes seno ou cosseno. É sempre assim, né? As decomposições em x e y sempre vão ser o módulo do vetor vezes seno ou cosseno. Então a questão é você saber quando é cosseno e quando é seno. Essa que é a grande dúvida do aluno na hora de decompor vetor, né? Então o que você vai pensar? Faz o seguinte, você tem duas maneiras de você decorar isso. Uma é você decorar a seguinte frase: o eixo em que o ângulo tocar é cosseno. Então, gente, isso é um macete, tá? Então, o eixo em que o ângulo tocar é cosseno. Você vê que tocar está entre aspas, né? Porque não tem toca, não toca nada. Só visualmente, só para a gente decorar. Então, observa. Sempre vai ser o vetor origem, que no caso eu chamei de A, vezes seno ou cosseno. Se você descobrir quem é o cosseno, o outro só pode ser seno, concorda? Se eu descubro que no x eu vou usar o cosseno, no y eu vou usar o seno. E se eu descobrir que no y é o cosseno, no outro, no x, só pode ser o seno. É uma troca. Então observa, ó, quando é o ângulo alfa,
Ó, o alfa tá tocando em que eixo? Tá tocando no eixo X, não tá? Então eu posso concluir já que o X vai ser cosseno. Então olha só, AX vai ser o quê? A cosseno de alfa. Logo, o AY só pode ser seno de alfa. Então A seno de alfa. Olha quando a gente está trabalhando com o ângulo beta. Aí você olha, o ângulo está tocando em que eixo? Está tocando no eixo Y. Ó a história aqui. O eixo em que o ângulo tocar é cosseno. Então o ângulo beta está tocando no eixo Y. Então eu posso concluir o quê? Que o AY é que é cosseno. Então você vem para cá, ó o quê? AY é A cosseno de beta. Logo o AX só pode ser o seno. Tá? Isso é uma forma de você fazer essa decoreba. Tá? E não é difícil, é só uma questão de prática, tá, pessoal? Então é praticar. Então eu vou botar um exemplozinho aqui só para a gente finalizar isso e vocês vão ver que é direto. Ou você pode usar essa frase, tá, gente? O eixo em que o ângulo tocar é cosseno. Ou lembrar também o seguinte, muita gente usa o seguinte, com o ângulo. Toda vez que o eixo estiver com o ângulo é cosseno. Então você vê, ó, o alfa está com X, né? Está tocando o X, então está com o ângulo, então o X vai ser cosseno. X vai ser cosseno. O beta está com o ângulo Y, com o eixo Y, então o Y é que está com o ângulo, né? Então o Y é que vai ser cosseno. Então é só lembrar isso. Descobriu quem é cosseno, o outro só pode ser seno. Então um exemplo rápido para a gente aplicar isso daí e finalizar o vídeo. Então, gente, exercíciozinho rapidinho só para aplicar esse conceito. E lembra, quanto mais exercício você fizer, mais isso vai ficar gravado no teu sangue. Então, vamos supor aí, um vetor C qualquer fazendo um ângulo de 30 graus com eixo Y e ele me deu o módulo do vetor, 10 centímetros. Então eu quero descobrir o módulo de CX e o módulo de CY. Ou seja, eu quero saber as decomposições quanto valem. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse vetor. Como é que a gente faz? Ó, projeto, né? Projetei no eixo X, então eu encontrei um vetor que eu vou chamar aqui, ó, de CX, né? E vou fazer a mesma coisa no eixo Y e vou encontrar um vetor que eu vou chamar de CY. Então existe um vetor CX e existe um vetor CY. E o que eu sei? O eixo que o ângulo tocar é cosseno. Acabou. O ângulo de 30 graus que ele me deu está tocando no eixo Y. Então significa que eu sei que o CY é cosseno. Então CY vai ser o C, o origem, vezes cosseno de quem? Do ângulo, de 30 graus. Ora, se o CY é cosseno, logo o outro só pode ser seno. Então CX vai ser C seno de 30 graus. Acabou. Resolvi o problema. Quanto vale CY? C vale 10. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, 5 raiz de 3 centímetros. O CX, quanto vale C? 10. Seno de 30 é 1 sobre 2. 5 centímetros. Pronto. Acabei de descobrir que o CY vale 5 raiz de 3 centímetros e o CX vale 5 centímetros. Então, quanto mais problema você fizer, mais isso vai ficar gravado. Então, o eixo em que o ângulo tocar é cosseno. Acabou. Daí você não esquece nunca mais. Então, gente, não esquece de dar curtida e estudem sempre. Beijo!